Olá, eu sou a professora Amanda Faria de Pádua e eu estou aqui hoje para falar com vocês, principalmente comerciantes, sobre cuidados básicos que temos que ter em época de pandemia do novo coronavírus. Esse vírus, também chamado de SARS-CoV-2, ele é o causador da doença que nós conhecemos como Covid-19. E essa infecção, ela se tornou uma pandemia a partir do momento que ela saiu de lá de Wuhan, na China, e se espalhou pelo mundo todo, inclusive pelo Brasil. Quando nós falamos de coronavírus, existe uma variedade de sintomas que aquela pessoa que está doente, ela pode mostrar. Mas nem todos esses sintomas vão aparecer em todo mundo. Então, por isso a importância de, além do conhecimento, sempre ter um diagnóstico médico. Esse vídeo, ele é explicativo para vocês, mas ele não substitui uma consulta com um profissional adequadamente capacitado para isso. Alguns dos sinais que a pessoa que está contaminada pode vir a desenvolver são febre alta, principalmente acima de 38 graus, muita tosse, principalmente tosse seca, sem a produção de catarro, e a parte mais preocupante, que é a falta de ar. Normalmente, nem todas as pessoas que estão contaminadas com o coronavírus vão desenvolver essa falta de ar. Essas pessoas que chegam a ter esse problema são as que estão indo para um quadro mais grave da doença. Por isso, a importância de sempre ficarmos atentos a esses sintomas. E o coronavírus, de uma maneira geral, o novo coronavírus, ele é transmitido através da saliva, principalmente de gotículas na hora da fala, de espirro, que pode ter um alcance maior do que a fala na hora da transmissão, a tosse, que muitas vezes é seca, mas mesmo assim ela ejeta aerosóis que vão estar contaminados com esse vírus, e o aperto de mão e contato com superfícies que estejam sujas, sem o devido cuidado de higienização depois. Mas da mesma maneira que é fácil de se contaminar, também saibam que é fácil se prevenir. E quando nós falamos de prevenção, nós estamos falando de cuidados que vocês podem ter consigo mesmos, mas principalmente cuidados que os comerciantes podem ter com seu público-alvo e também, principalmente, com seus funcionários, como, por exemplo, a lavagem correta das mãos. E não adianta lavar a mão uma vez só ao dia, tem que ser constante, principalmente pessoas que estão no comércio. Mexeu em dinheiro, tem que lavar a mão. Colocou a mão no balcão, tem que lavar a mão. Algum cliente veio desavisado e quis apertar a sua mão, lave a mão depois. Esse cuidado ele tem que ser constante, justamente para garantir que quem entre na sua loja vai sair dela com a mesma saúde de antes. Quando a pessoa for tossir, a gente recomenda que seja feita o que nós chamamos de etiqueta da tosse, que é não tossir nas mãos. Por quê? Porque a mão, logo depois vocês vão encostar na bancada, vão mexer nas roupas, vão passar a mão em alguma coisa da loja. Então, não é recomendado de maneira alguma que se tussa nas mãos. O melhor lugar para se tossir com menos probabilidade de contato e contaminação de outras pessoas é no antebraço, levando ele à frente da boca na hora da tosse e principalmente impedindo que a sua cabeça fique direcionada para as pessoas que estão perto de vocês. Etiqueta. Uma parte muito importante: é necessário que se evite aglomerações. Mas como vocês, comerciantes, podem fazer isso sem comprometer o andamento da loja? Simples, fazendo com que seja seguida algumas normas que vocês já implementaram no comércio de vocês. E caso não tenham implementado ainda, é bom sentar com os funcionários e delimitar muito bem. Como, por exemplo, número de pessoas que podem entrar de uma vez na loja. Tudo isso vai depender do tamanho do seu estabelecimento, de como ele é arejado, em qual área do comércio você se enquadra. Mas, de uma maneira geral,
não se deve deixar que aquelas pessoas que estão dentro do seu estabelecimento, elas tenham um contato com menos de 2 metros entre umas e outras. E principalmente menos de 2 metros entre vocês, comerciantes, e essas pessoas que podem estar doentes. E muito importante, sempre manter janelas e portas abertas para que aquele ar seja trocado periodicamente, o que não é indicado. Muitos ventiladores, que eles podem tirar o vírus de um lugar e levar para outro, e principalmente ar-condicionado também, que pode aumentar o alcance desse vírus. E para os funcionários que se alimentam no local de trabalho, é importante que, pelo menos nesse período, cada um mantenha os seus utensílios, por exemplo, de alimentação. Então, o seu pratinho, o seu garfo, a sua faca, totalmente individualizado, principalmente os copos, que vão ser utilizados várias vezes durante o dia. Alguns cuidados básicos que devem ser falados por todos os comerciantes e agora está sendo mostrado na forma de decreto na nossa cidade de Pouso Alegre é a necessidade do uso de álcool gel, tanto pelos funcionários, quanto ele deve estar à disposição para as pessoas que entrem nas lojas, e também o uso de máscara. O uso de máscara, no início da pandemia, ele era facultativo, mas agora, em Pouso Alegre, através do decreto número 5152 de 2020, ele se tornou obrigatório. E uma coisa também desse decreto que é muito importante, que tem que pré-estabelecer a capacidade máxima de lotação de cada ambiente. E tudo isso deve estar mostrado do lado de fora do seu estabelecimento em uma placa ou um adesivo que informe as pessoas sobre isso, para que elas não sejam desavisadas, não cheguem desavisadas ao seu estabelecimento e tenham que esperar muito. Outra coisa, por mais que a gente saiba que muitas vezes é difícil, evitar o contato manual. Tudo feito, é claro, com muita ética, tudo feito com muito jeito, justamente para que aquela pessoa que tentou estender a mão para você não se ofenda. Mas o cuidado é não pegar nas mãos. Se quiser mesmo cumprimentar, bate ali o cotovelo, tá tudo certo, a pessoa vai entender. E principalmente limpeza daquele ambiente. E é uma limpeza periódica, assim como a lavagem das mãos. Não adianta passar um paninho no balcão cedo e passar um paninho no balcão à tarde. Principalmente se os seus clientes têm contato ou mesmo eles falam perto daquele balcão. Então mantenha uma rotina de limpeza, justamente para manter a sua saúde em dia. O álcool gel, de uma maneira geral, lembrando que ele deve estar na concentração de 70%, e ele deve estar na porta do estabelecimento, justamente para que aquele cliente que entre com a mão contaminada, ele faça essa asepsia antes de manipular os produtos da sua loja. Se ele tocou em tudo, mexeu em tudo e logo depois, lá no final, ele conseguiu pegar o álcool gel no balcão, não adiantou de nada porque ele contaminou toda a sua loja. Então, álcool gel na porta. Isso é muito importante e muito necessário. E principalmente para lojas grandes, que tem uma demanda de pessoas muito grandes, é necessário que se faça marcações no chão para delimitar essa distância de pelo menos 1,5 m a 2 metros entre as pessoas. O que eu oriento vocês? Eu não tenho muito dinheiro para gastar com marcações, então eu pego uma tinta ou eu pego mesmo uma fita isolante e faço essa marcação no chão de uma forma simples. Agora, eu tenho um pouco mais de dinheiro para investir nisso e eu quero que isso seja um chamariz para os meus clientes. O que eu posso fazer? Encomendar adesivos da internet que mostram com essa carinha aqui a distância que cada cliente deve ficar uns dos outros, pelo menos na hora do pagamento. A máscara. O uso da máscara é muito polêmico, porque não adianta usar se ela não estiver bem colocada no rosto de vocês. E isso exige que vocês tenham cuidados, principalmente para não deixar a parte das narinas expostas. Se você coloca a máscara somente na boca e deixa o seu nariz exposto,
Uma pessoa que estiver contaminada sem o uso da máscara pode soltar esses aerosóis que vai entrar pelo seu nariz e te contaminar. Ou mesmo se você estiver contaminado, você espirra e aquele espirro sai pelo nariz, contaminando o próximo. Também a máscara não deve ser utilizada de forma a tampar somente o queixo, como se fosse um ornamento no rosto, porque ela só vai ter a função dela se ela for bem colocada nessa região. Uma dúvida que tem surgido muito é com relação ao material da máscara, porque nós sabemos que atualmente nós estamos utilizando a máscara de pano, mas ela não tem a mesma eficácia das máscaras utilizadas em ambiente hospitalar. Tudo bem, não é o problema se os dois estiverem usando máscara, porque nós estamos diminuindo a probabilidade daquele contato. Agora, se só um deles estiverem usando máscara, ou se um dos dois estiver usando a máscara de maneira incorreta, infelizmente, daí não tem máscara que segure, não tem distanciamento que segure. Então, muito cuidado e exijam dos clientes de vocês que estejam devidamente equipados ao entrar na loja, principalmente para não estarem infringindo um decreto municipal. E para finalizarmos, é muito importante que vocês saibam que sempre prevenir é melhor do que remediar. Então, previnam-se, cuidem dos seus clientes, cuidem dos seus funcionários, que tudo isso vai passar e nós vamos estar aqui para poder fazer outros cursos com muito mais conteúdo para vocês.